Durante décadas, Shelley Miscavige foi a primeira dama da cientologia. Graciosa e sorridente, ela estava sempre ao lado do marido David em praticamente todas as reuniões, viagens e sessões de fotos. Então, em agosto de 2007, ela desapareceu de repente. O que aconteceu com Shelley Miscavige? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje eu vou trazer um assunto inédito para vocês. Um assunto sobre o qual eu nunca falei aqui nesse podcast. E sobre o qual eu nem sabia tanto até, um mês e pouco atrás. A gente vai falar de cientologia, Alexandre. Excelente. Especificamente sobre o desaparecimento da Shelley, a esposa do líder atual da cientologia, o David Miscavige. E essa é uma história bem complexa, sabe? E atrelada à cientologia. Exatamente. Porque para explicar quem é a Shelley, quem é o David e o que pode ter acontecido com a Shelley, eu preciso falar sobre cientologia para vocês, entendeu? Eu preciso explicar como funciona, quais as crenças. Mas eu vou deixar só um aviso aqui. Se você é muito fã do Tom Cruise, É um aviso de gatilho talvez irônico. você não queira escutar esse episódio. Se você é muito fã do Tom Cruise, você pode se decepcionar com ele. Eu sou muito fã do Tom Cruise. Então é melhor você não ouvir esse episódio, Alexandre. Eu queria dizer que eu saquei a sua estratégia. Que você já viu que vários influenciadores, várias pessoas na internet ficam famosas quando são processadas. E aí eu tô vendo que você quer cavar um processo... Do Tom Cruise. E da cientologia. Porque a cientologia processa todo mundo. Você quer cavar um processo e tentar ficar famosa e jogar o Detetive do Sofá nas alturas com o processo da cientologia. Com certeza. Tá. Mas me conta então o que aconteceu com a Shelley Miscavige. Para entender o que aconteceu com a Shelley Miscavige, é preciso primeiro entender exatamente o que é a cientologia. É uma seita criada por um escritor de ficção científica. Lafayette Ronald Hubbard foi um escritor americano de ficção científica e o fundador da Dianética e da Igreja da Cientologia. Nos anos 30 e 40, ele se destacou como um autor prolífico de Pulp Fiction. Em 49, o Hubbard pareceu prever o seu próprio futuro num discurso jocoso numa convenção de colegas escritores. Escrever por 1 centavo a palavra é ridículo. Se um homem realmente quisesse ganhar $1 milhão, a melhor maneira seria fundar a sua própria religião. Em 1950, ele lançou o livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental, defendendo que doenças físicas e mentais tinham origem psicossomática e poderiam ser curadas por meio da auditoria, um método inspirado na psicanálise, mas sem nenhum respaldo científico. Através dessa técnica de aconselhamento, conhecida como a auditoria, buscava-se erradicar engramas, que são as memórias negativas registradas na mente reativa, similar ao inconsciente do Freud. Uma pessoa livre de engramas era chamada de clear, que em português quer dizer limpo. Já em 1952, o Hubbard passou a realizar auditorias com um emitter, que é uma versão rudimentar do polígrafo. E o emitter ainda está em uso na cientologia, claro, não na polícia. Inicialmente secular, a Dianética passou a incorporar elementos espirituais, quando o Hubbard afirmou ter descoberto a existência da alma, o Thetan, o ser consciente que habita o corpo humano.
Inspirando-se no hinduísmo e no budismo, ele declarou que os Thetans reencarnam ao longo de trilhões de anos, acumulando eras de engramas a serem apagados. Entre as suas ideias mais peculiares, o Hubbard afirmou que dificuldades para chorar poderiam ser explicadas pelo fato da pessoa já ter sido um molusco primordial, cujos dutos de água estavam entupidos de areia. O sucesso inicial da Dianética deu origem a centenas de grupos de estudo, mas crises financeiras e disputas legais levaram o Hubbard, em 1952, a criar a Cientologia. A nova igreja cresceu rapidamente, organizada no modelo de franquia e obtendo isenção fiscal nos Estados Unidos. O Hubbard estabeleceu políticas agressivas contra críticos, resumidas no lema de sempre atacar e nunca se defender. Ele também criou órgãos de inteligência, como o Guardian's Office, responsável por infiltrações, espionagem e assédio judicial. Ele também continuou publicando materiais com alegações médicas infundadas e promovendo práticas controversas, como a desconexão de familiares que se mostrassem críticos à organização. Para muitos que conseguem deixar a Cientologia, a esperança de manter contato com parentes e amigos que ainda estão na igreja é o que os leva a evitar qualquer postura que possa resultar na temida designação de pessoa supressiva, o rótulo que implica isolamento total daqueles que amam. Já para quem permanece, há a convicção de que o seu trabalho não salva apenas o mundo, mas o universo inteiro. Esse objetivo grandioso justifica, aos olhos deles, mentir e destruir a reputação de inimigos externos, especialmente os considerados repressivos. A doutrina também ensina que críticos são adversários a serem combatidos, de modo que, mesmo diante de informações negativas sobre a Igreja, os adeptos simplesmente não acreditam. Nos anos 60, o Hubbard enfrentou investigações e proibições na Austrália e ataques na imprensa, passando a comandar a organização a partir de um navio com disciplina rígida e condições severas. Ali, ele criou doutrinas secretas como a história de Xenu. Segundo o L. Ron Hubbard, o mito fundamental da criação da Cientologia é mais ou menos assim. Xenu já foi governante da Confederação Galáctica, uma antiga organização de 76 planetas. Com 20 milhões de anos de existência, os planetas enfrentavam uma superpopulação extrema. Temendo ser destituído do poder, Xenu reuniu bilhões dos seus seres, congelou-os para capturar as suas almas, os Thetans, e os transportou para a Terra para eliminação. Ele os jogou no fundo de vulcões e os destruiu numa série de explosões nucleares, matando todos, exceto alguns, e enviando as suas almas para o ar. Uma vez no ar, as almas foram capturadas por Xenu, que então implantou nelas informações enganosas, incluindo conceitos relacionados a todas as religiões do mundo. Depois de todo esse mal ter sido cometido, Xenu foi finalmente aprisionado e a Terra foi deixada como um mero planeta-prisão pela Confederação Galáctica. Os cientologistas não têm permissão para saber dessa história até que tenham avançado bastante nos escalões da Igreja e tenham gasto milhares de dólares para isso. Devido a esse valor, a Igreja rotineiramente nega a existência dessa história a pessoas de fora ou mesmo a membros de baixo escalão. Os Thetans da história de Xenu desempenham um papel fundamental nas crenças da Cientologia. Cada ser humano tem o seu próprio Thethan e os cientologistas
se esforçam para purificar esses espíritos por meio de sessões de auditorias, até que alcancem o estado de limpeza, o clear. A auditoria é uma das práticas centrais da cientologia, na qual os praticantes são purificados de influências negativas, os engramas, para elevar a consciência espiritual e acessar potenciais inexplorados. A Igreja da Cientologia afirma que o procedimento é 100% eficaz, desde que seja realizado corretamente e que o receptor esteja verdadeiramente buscando mudança. Felizmente, para a Igreja da Cientologia, a auditoria também é extremamente cara. Estima-se que atingir o nível de limpeza, o clear, custe cerca de $128 mil. Após se tornar limpo, ou purificado, e aprender a abraçar e controlar plenamente as capacidades inerentes a todos os tétans, o praticante passa a ser conhecido como o tétan operante. Segundo a cientologia, os tétans operantes não são limitados pela forma física ou pelo universo físico. Segundo a própria Igreja, o tétan operante é um estado de consciência espiritual, no qual um indivíduo é capaz de controlar a si mesmo e ao seu ambiente. A partir daí, existem muitos níveis de tétan operante, todos prometendo conhecimentos e poderes cada vez mais inspiradores e, claro, cada vez mais caros para serem obtidos. No nível 3 do tétan operante, por exemplo, os praticantes podem ouvir a história do Xeno, que eu contei para vocês aqui de graça. De acordo com a doutrina oficial da cientologia, a capacidade de ler e reagir adequadamente às emoções das outras pessoas é fundamental para o sucesso. Embora isso à primeira vista não pareça absurdo, a organização sustenta que a maioria das pessoas é incapaz de conectar uma emoção aparente e externa à sua verdadeira emoção interior. A cientologia emprega uma doutrina homofóbica. As pessoas LGBTQIA+, são automaticamente classificadas como estando em hostilidade velada e, segundo os ensinamentos, só poderiam ascender à heterossexualidade e, consequentemente, à elevação espiritual por meio das sessões de auditoria. No livro Cientologia, a História do Homem, o Hubbard vai além e descreve supostos incidentes de vidas passadas. Segundo ele, como os tétans são eternos, todos viveram inúmeras existências, acumulando traumas ao longo do tempo. Assim, as pessoas carregariam memórias subconscientes de experiências como moluscos, átomos, células em divisão, organismos fotossintéticos primitivos e até preguiças, para citar apenas alguns exemplos. Inclusive, é por causa disso, dos tétans que vão acumulando experiência ao longo das vidas, que é recomendado na cientologia que as mulheres não emitam nenhum tipo de som durante o parto, porque esse som vai ser a primeira coisa que o tétan que está nascendo vai escutar nessa vida nova dele. Aí ele não merece isso, então você, por favor, mulher, não grite de dor no seu parto, porque o seu filho, seu tétan, não pode ouvir o seu grito. Em 2005, o South Park exibiu o episódio Trapped in the Closet, no qual o protagonista, Stan, é considerado a reencarnação do Hubbard. O episódio transmitiu o grande segredo por trás da cientologia, uma versão condensada da história do Xeno, enquanto uma legenda na tela diz: "Isso é o que os cientologistas realmente acreditam". Antes do episódio, essa história era quase completamente desconhecida na cultura popular. É um dos melhores episódios do South Park e eu recomendo muito que vocês assistam. A década de 70 marcou operações ilegais contra governos. O Hubbard e a cientologia começaram a cometer fraude em diversos países, além de começarem a tentar infiltrar cientologistas nos governos, no alto escalão dos governos de vários países. Eles fizeram isso na Grã-Bretanha, na França, no Marrocos, na Austrália, nos Estados Unidos, fazem até hoje lá, inclusive.
e isso resultou nas prisões de altos membros da cientologia. O Hubbard se ocultou a partir de 1980, continuando a escrever ficção. Ele morreu em 86, oficialmente após ter tido um derrame. Mas a cientologia afirma que, na verdade, o Hubbard abandonou o corpo para continuar pesquisas espirituais. O seu legado permanece central na cientologia, onde ele é venerado como a fonte, com escritórios simbólicos em sua honra preparados para a sua volta. Apesar do seu sucesso como líder religioso, investigações e ex-integrantes o descrevem como manipulador, agressivo e criador de uma religião com fortes elementos de controle psicológico. Entre as práticas mais questionáveis relatadas em vários países estão a gravação de confissões que tornava os membros suscetíveis à chantagem, ordens de desconexão que exigiam que o devoto cortasse todos os laços familiares e amigos antagônicos, e as piores práticas foram abandonadas, mas a seita não se tornou notavelmente mais amigável. O Hubbard certa vez falou sombriamente sobre lidar com inimigos por meio do processo de auditoria R245, ou seja, uma bala de calibre 45 na cabeça. Mas isso era apenas uma brincadeira, dizem os seus seguidores, e não há acusações de tais excomunhões terminais. Hoje em dia, o que nós chamamos de cientologia é, na realidade, uma rede notavelmente complexa de entidades corporativas ostensivamente independentes, mas claramente interconectadas. Como tal, a cientologia pode ser melhor compreendida não apenas como uma religião, mas sim como uma organização transnacional multifacetada, extremamente complexa, da qual a religião é mas apenas um aspecto. Para os adeptos, a cientologia é um caminho para a liberdade espiritual total. Para os críticos e ex-membros, é muitas vezes descrita como um culto controlador e explorador. A cientologia, em meados da década de 70, estava literalmente à deriva. O governo federal americano descobriu 2 conspirações criminosas, nas quais os cientologistas haviam se esforçado para retaliar investigações de jornalistas e se infiltrar em agências policiais e governamentais. O Hubbard, em busca de um local remoto, havia fugido para águas internacionais anos antes. Ele se instalou a bordo de um antigo navio de transporte que chamou de Apollo, onde descobriu que a vida de um nômade navegante não era isenta de encantos. De echarpe e jaqueta jeans comprida, o Comodoro, como ele gostava de ser chamado na época, passeava pelos convéses, presenteando a sua tripulação com histórias do seu heroísmo passado. Equipando a sua equipe com uniformes navais, ele criou uma organização vagamente paramilitar, chamada Sea Org. A filiação era restrita aos cientologistas mais dedicados e de mais alto escalão, entre eles a terceira esposa do Hubbard, Mary Sue, com quem ele casou em 52. A Sea Org também incluía um grupo chamado Organização dos Mensageiros do Comodoro. A maioria dos mensageiros eram meninas adolescentes atraentes, vestidas com shorts curtos e tops tomara que caia. Elas estavam à disposição do Comodoro, trazendo-lhe bebidas, gravando as suas declarações, transmitindo seus comandos e até preparando o seu banho. A mais nova dessas meninas da Organização dos Mensageiros era a Michelle Diane Barnett, mais conhecida como Shelley, de 12 anos. A Shelley, que nasceu em 18 de janeiro de 61, e a irmã mais velha dela, Clarice, foram deixadas aos cuidados do Hubbard pelos seus pais, Flo e Barney. O pai da Shelley e da Clarice, o Barney, era um faz-tudo que lutava para encontrar trabalho. E a mãe delas, Flo Barnett,
tinha problemas emocionais. O casal era profundamente devoto da religião da cientologia e acreditava que deixar as suas filhas como líder da sua igreja seria a melhor coisa para elas. A Shelley e a Clarice, então, foram educadas por membros da sua igreja que viviam no navio. Elas aprenderam principalmente sobre o evangelho da cientologia. E não, elas nunca foram para a escola. A Shelley, segundo várias fontes, venerava o Hubbard, prestando atenção a cada palavra sua e seguindo as suas ordens com uma precisão que desmentia sua pouca idade e a aparência de menina. Algumas garotas a consideravam jovem demais e ávida por status para o gosto delas, e frequentemente a excluíam, algo que a deixava irritada. A Shelley foi descrita por outros mensageiros como uma garota solitária que havia sido abandonada a vida toda. A Shelley deixou o navio em meados da década de 70. Alguns anos depois, 11 membros da igreja, incluindo a Mary Sue, esposa do Hubbard, foram acusados de conspiração e roubo. Todos foram condenados e cumpriram penas de prisão. Embora o Comodoro tenha escapado das acusações, os promotores o rotularam como um co-conspirador não indiciado. Assustado com as investigações em andamento, o Hubbard passou a última década da sua vida num estado de loucura paranoica. Ele via perseguidores e traidores, apóstatas nos termos da cientologia, em cada esquina. Ele criou uma equipe chamada All Clear para neutralizar ameaças legais. Embora a equipe fosse composta principalmente por veteranos experientes da Sea Org, o seu líder era um jovem de 21 anos chamado David Miscavige. David, que tem cerca de 1,65 de altura e era asmático crônico, sempre desafiou as suas limitações físicas. Nos subúrbios de classe média da Filadélfia, onde ele foi criado, ele perseguiu as paixões da família, do futebol americano à cientologia, com a agressividade de um terrier. Aos 12 anos, ele já conduzia sessões de auditoria com adultos. E aos 16 anos, ele abandonou o ensino médio e, como todos os novos membros da Sea Org, assinou um contrato de 1 bilhão de anos que o prendia em tempo integral e para sempre. Sim, todo mundo da cientologia acaba tendo que assinar esse contrato de 1 bilhão de anos por todas as suas próximas vidas. Excelente. O David morava num dormitório na sede nacional da igreja, em Clearwater, na Flórida. Alguns ex-cientologistas que o conheceram nessa época afirmam que o David era um babaca e um X9. Ele tentava se aproximar das pessoas, conversava, fingia que se importava, perguntava como elas estavam e depois as apunhalava pelas costas. Se alguém fizesse algo errado, ele era o primeiro a correr para denunciar. Em certo momento, um rapaz chamado Mark Rinder, um ex-cientologista bem famoso, de quem eu ainda vou falar bastante ao longo desse episódio, confidenciou ao David certas dúvidas que ele estava tendo sobre a cientologia. Segundo o Mark, ele garantiu que todas as minhas coisas fossem retiradas do dormitório e colocadas no corredor. Ele simplesmente me tirou de lá, de corpo e alma, para que eu não tivesse nem onde dormir. Mas o carisma do David atraiu as garotas da organização dos mensageiros, que haviam se mudado para Clearwater enquanto o Hubbard planejava os seus próximos passos. Entre elas estava a Shelley, que logo chamou a atenção do David. Ele era apenas 9 meses mais velho do que ela, e ela ainda parecia uma típica garota de 15 anos, rindo e ouvindo as baladas românticas dos filmes do John Travolta. O romance entre a Shelley e o David começou por volta de 78, naquela bolha conhecida como a Base Internacional da Cientologia. Lá, nas terras de fazendas áridas, a 145 quilômetros a leste de Los Angeles, a equipe Hubbard havia transformado uma área de resort decadente na sede internacional da cientologia. A base de última geração incluía um estúdio de produção cinematográfica,
segurança reforçada e a mansão de 10 milhões de dólares do Hubbard. Embora o David tivesse um temperamento explosivo que lhe produzia acessos repentinos de violência verbal e física, e de acordo com várias fontes, em certo momento ele chegou até a socar o próprio auditor, na maioria das vezes ele era apenas um prodígio brincalhão. Assim que o David entrou em cena, a Shelley se concentrou nele. Eles se casaram em 82 na região de Los Angeles, quando a Shelley tinha 20 anos e o David 21, e instantaneamente se tornaram o casal da moda da Sea Org. Naquela época, a Shelley era muito menos subserviente, porque ela ocupava uma posição basicamente equivalente à do David. Ela não ocupava um cargo júnior e sempre foi uma pessoa bastante ambiciosa. O timing deles foi excelente. A essa altura, o Hubbard era uma figura tagarela, um falastrão, sabe? E isso acabou criando um vácuo de poder que exigia atenção imediata. O David superou habilmente os seus rivais e os expulsou de cena. Quando o Hubbard finalmente morreu em 86, o futuro da cientologia estava nas mãos do David. Sob o seu comando, a cientologia expandiu a sua presença global, com novos prédios e projetos, como o Flag Building. Ele também liderou negociações com a Receita Federal, obtendo isenção fiscal nos Estados Unidos em 93. Dentro da organização, ele é retratado como o guardião fiel do legado do Hubbard. Entretanto, o David é alvo de inúmeras denúncias, incluindo abuso físico e psicológico, tráfico de pessoas, trabalho forçado, abuso infantil, separação de famílias e assédio a críticos e jornalistas. Ex-membros relatam violência e confinamento forçado, acusações que ele e a igreja negam. Ele já foi investigado pelo FBI e é réu em diversos processos, alguns ainda em andamento, incluindo casos de agressão sexual contra menores na Sea Org. Há também registros de que ele tenha evitado intimações judiciais. Apesar das controvérsias, o David mantém forte controle sobre a cientologia, centralizando a comunicação com os membros e promovendo eventos e a rede de TV Scientology Network. Uma das primeiras tarefas do David como presidente do conselho foi dar para a esposa Shelley um cargo condizente com a primeira-dama da cientologia. Ele criou o cargo de assistente do conselho, que lhe proporcionava um amplo espaço de trabalho conectado ao do marido, no prédio 50, uma instalação de 70 milhões de dólares construída de acordo com as especificações cada vez mais exigentes do David. Basicamente, a Shelley era responsável pela dúzia de funcionários que trabalhavam no escritório executivo. Na prática, porém, o cargo exigia que ela fosse o que o chefe quisesse que ela fosse em qualquer momento. Às vezes ela era sua conselheira não oficial, outras vezes era a camareira. Tal se tornou a natureza do relacionamento deles que a Shelley pairava ao alcance do braço do David. Ali, ela assentia pensativamente ou abria um sorriso enorme, enquanto o cotovelo oposto do David era ocupado pela sua segunda parceira feminina mais importante, a Lou Stukenbrock, uma neozelandesa imponente que funcionava como a comunicadora do David. Mas, em 85, antes da morte do Hubbard, começou o primeiro ponto de discórdia entre o David e a Shelley. A mãe da Shelley, a Flo Barnett, uma cientologista de longa data, renunciou ao culto, levando cópias de materiais confidenciais de nível superior com ela. A Flo se juntou ao Centro de Habilidades Avançadas do David Mayo, uma organização independente considerada heterodoxa pela Igreja da Cientologia. O fato do David estar ligado a Flo Barnett por laços familiares era extremamente repugnante para ele e para sua esposa. Mais tarde, em 8 de setembro de 85, a Flo foi encontrada morta aos 52 anos.
o corpo apresentava 4 ferimentos de bala, 3 no peito, um superficial, um atravessando o implante mamário de silicone, e outro atravessando o pulmão esquerdo e fraturando uma costela, e um na cabeça, além de marcas de cortes superficiais nos pulsos, possivelmente de dias anteriores. Outro detalhe importante é que a arma usada para atirar na Flo foi um rifle Ruger, que tem um cano bem longo. Apesar das circunstâncias incomuns, a morte foi oficialmente considerada suicídio pela legista Joan Shipley, com base na autópsia e nas investigações do detetive Bob Havercroft. A Flo estava enfrentando uma depressão após fazer uma cirurgia de aneurisma e demonstrava sinais de desesperança. Após a morte da mãe, a Shelley teria feito comentários cruéis sobre a Flo, segundo várias testemunhas. Ex-executivos da igreja afirmaram que o David também reagiu com repulsa à ligação familiar com o Flo. Apesar das especulações sobre o possível envolvimento do David ou da cientologia na morte da sogra, ele negou qualquer participação, chamando a morte dela de uma tragédia pessoal para a sua família. É bem esquisito a pessoa atirar em si própria com um rifle, que já te deixa meio torto, para conseguir acertar, e ainda se matar com 4 tiros. Complicado. 3 tiros no peito e 1 na cabeça. Mas não existem indícios, de que o David teve algo a ver com isso. Aparentemente, a Flo até deixou o bilhete de suicídio. O primeiro escândalo com o qual o David e a Shelley foram forçados a lidar, já como líderes da cientologia, foi a morte de um dos seus membros em 95. A Lisa McPherson sofria da chamada instabilidade mental e passou por um processo de auditoria por 17 dias, sem parar. Imediatamente depois, ela teve uma embolia pulmonar fatal. Eles enfrentaram 2 acusações criminais pela morte da Lisa, até que o legista mudou de ideia sobre a causa da morte. Ela não era mais indeterminada. A causa da morte da Lisa passou a ser considerada acidental. A família dela ainda queria apresentar queixa, mas chegou a um acordo em um tribunal civil quando a Igreja da Cientologia pagou uma quantia não divulgada em dinheiro. Depois disso, muitos membros começaram a abandonar a igreja, o que foi um pesadelo de relações públicas, porque dezenas de desertores disseram que o David aterrorizava, humilhava e abusava sistematicamente dos membros da Sea Org, especialmente aqueles que ele suspeitava serem pessoas repressivas. Também falaram que quando ele próprio não estava socando, estrangulando ou empurrando a sua equipe, ele ordenava que os seus tenentes o fizessem, que os supostos transgressores eram rotineiramente levados para instalações secretas de detenção que lembravam campos de reeducação norte-coreanos e que estar em uma dessas instalações significava passar meses ou anos comendo uma dieta de subsistência, de arroz com feijão, realizando tarefas servis, tipo esfregando banheiros com a língua, e não vendo ninguém fora da base, incluindo a sua família. Para escapar da Sea Org, geralmente seria necessária uma corrida louca, passando por guardas armados e cercas com pontas, seguida de assédio e desconexão de todos os familiares e amigos que você deixou para trás. Desertores como Jefferson Hawkins, um membro de longa data da Sea Org, dizem que o David desferiu seus piores abusos contra aqueles de seu círculo íntimo, a quem culpava pelos escândalos. Os tenentes eram frequentemente condenados a uma prisão improvisada e sórdida chamada de O Buraco, onde eram obrigados a lutar pelos seus empregos, às vezes literalmente. Como primeira-dama da cientologia, a Shelley Miscavige tinha inúmeras responsabilidades. Ela auxiliava o marido no trabalho, terminando tarefas e o acalmando quando ele se enfurecia com outros membros, chegando até
a supervisionar tentativas de encontrar uma nova esposa para o Tom Cruise em 2004, segundo a Vanity Fair. A essa altura, segundo vários ex-cientologistas, o marido da Shelley já parecia mais com o seu chefe. Quando o casal saía à noite, era frequentemente acompanhado pelos bajuladores do David, e quando voltavam para casa, eles se recolhiam em quartos separados, segundo diversas fontes. Ninguém também nunca os viu se abraçando ou se beijando, por exemplo. Era um casamento muito frio. Mas talvez os Miscavige fossem simplesmente religiosos modestos, honrando as políticas conservadoras da Sea Org, que proibiam quase tudo relacionado a sexo, desde carícias antes do casamento até a masturbação. Segundo alguns relatos, porém, o David não era estranho a imagens sexuais explícitas, e, de acordo com várias fontes, ele gostava de ler transcrições de sessões de auditoria nas quais o Tom Cruise discutia sua vida sexual, enquanto a Shelley apenas corava, balançava a cabeça e dizia: "Isso é nojento". A Shelley estava frequentemente intimidada, estressada e exausta. Não parecia haver indícios de abuso físico, mas todo mundo concorda que ela sofreu abuso verbal e emocional, sendo repreendida publicamente pelo David por não cumprir ordens. À medida que ele ascendia ao poder, a Shelley também se tornou mais rígida, ocasionalmente dando ordens de forma brusca. Apesar disso, ex-colegas destacam a sua decência. Ela incentivava voluntariado, cuidava de membros doentes e demonstrava instinto maternal, orientando os jovens da organização de mensageiros e se preocupando com familiares de membros desertores. A Jenna Miscavige Hill, sobrinha do David, lembra que a Shelley agia com um interesse genuíno pelo bem-estar das pessoas, mesmo sendo uma seguidora fiel da fé em Hubbard. Muitos a consideravam a amortecedora mais valiosa da Sea Org. A Shelley atuava como mediadora em situações de abuso de autoridade do David, protegendo os membros de punições extremas, suavizando políticas ultrajantes e tentando conter acessos de raiva do marido. A Shelley era a única pessoa que intervinha para conter as explosões do David. Apesar do seu papel protetor e da boa vontade demonstrada, a Shelley frequentemente parecia solitária e isolada. Vários relatos indicam que ela preencheu funções sem aprovação do David, levantando especulações sobre o seu desaparecimento público e sobre a reação do marido diante de possíveis insubordinações. Eu só queria dizer que aqui no Detetive do Sofá a gente não é uma seita ainda, mas a gente aceita contribuições na nossa campanha de financiamento coletivo. Tem link aqui embaixo para Aurelo ou para o Apoia-se para você que pode ajudar. A sua contribuição é muito importante. E um último recadinho, o podcast está concorrendo ao Prêmio MPB na categoria de crimes reais. É uma premiação de podcast. Então, ajuda a gente. Acessa premiompb.com.br e vota na Marcela lá. Se eu lembrar, também vou botar link aqui embaixo. Agora sim, de volta para a Cientologia. Era final de agosto ou início de setembro de 2005, quando a Shelley desapareceu. A última imagem pública dela é de setembro de 2004, ao lado do David Miscavige e do Tom Cruise, na inauguração da Ideal Org em Madrid. Ao longo de 2005, o relacionamento entre a Shelley e o David se deteriorou. Eles viviam na base internacional, o complexo administrativo secreto da Cientologia, com 200 hectares, próximo a Hemet, na Califórnia. No ano anterior, o David, cada vez mais instável, havia criado ali o Buraco, uma prisão literal para alguns dos seus tenentes mais próximos. Preocupada com o comportamento errático e as explosões de fúria do marido, a Shelley decidiu agir durante o verão, enquanto o David passava um tempo em Los Angeles, na unidade editorial da igreja, ocupado com a publicação de um novo livro de Hubbardismos.
Desde o início do ano, vários oficiais da Sea Org tentavam, sem sucesso, atender à exigência do David por um novo Org Board, essencialmente uma reorganização da estrutura corporativa. Insatisfeito com todas as propostas, ele as rejeitava uma a uma. Enquanto David estava em Los Angeles e eles se comunicavam à distância, a Shelley tomou duas decisões cruciais sem a aprovação dele. Primeiro, ela reformulou e divulgou o novo Org Board, nomeando pessoas para cargos estratégicos, em parte para reduzir o contato delas com o marido e seu temperamento explosivo. E segundo, ela iniciou reformas nos aposentos do David. Ela encaixotou alguns dos seus pertences e os transferiu para uma unidade temporária, guardando outros em um depósito. Eram tarefas que o David vinha mencionando havia tempos. Talvez a Shelley acreditasse que, ao executá-las, ela estaria agradando o marido. Mas, se foi esse o caso, o efeito foi exatamente o oposto. Quando David retornou e viu o que ela havia feito, ele explodiu e voltou imediatamente para Los Angeles. Nos dias seguintes, a Shelley parecia saber que estava em perigo. Ela ficou vagando por 1 ou 2 semanas, muito tímida e retraída, lembra o ex-colega John Brousseau. Ela dizia à empregada para não se preocupar com ela, que ela faria suas próprias refeições. Ela falava, tá tudo bem, mas parecia sentir que estava em sérios apuros. Em um momento, a Shelley abordou o executivo da Scientologia, o Mike Rinder, recém-chegado da viagem com o David. Ela perguntou se o David estava usando a sua aliança de ouro ou de platina. Uma pergunta estranha que o Mike interpretou como uma tentativa de saber se o marido ainda usava a aliança mesmo durante a separação. E ele respondeu que não havia reparado. Uma semana depois da explosão do David, a Shelley desapareceu. Nesse intervalo, ela chegou a dirigir até Los Angeles numa última tentativa de salvar o casamento, mas voltou após o fracasso. E logo em seguida, ela foi levada embora. Quase 2 anos após ser afastada das suas funções, em 25 de junho de 2007, o pai da Shelley, o Barney, faleceu aos 77 anos. Em 1º de agosto daquele ano, a Shelley compareceu ao funeral, escoltada por Ann Jolson, a assessora da Scientologia e ex-esposa do desertor Marty Rathbun. Durante a cerimônia, a Shelley foi abordada por um ex-cientologista que buscava ajuda, mas ela respondeu, me escute, eu estraguei tudo e eu não vou poder te ajudar. Esse foi o último avistamento público da Shelley. Desde então, fontes como Claudio Lugli, o estilista dela, relataram que a Sea Org dizia que ela estava em um projeto especial, evitando qualquer discussão sobre o seu desaparecimento. E agora, para seguir com a história e para vocês entenderem como deram falta da Shelley e como a mídia e as pessoas de fora ficaram sabendo do desaparecimento dela nessa organização tão fechada que é a Scientologia, eu preciso falar sobre o Tom Cruise. Em 1955, o Hubbard lançou o Projeto Celebridade para recrutar artistas influentes para a Scientologia, acreditando que uma cultura é tão grande quanto os seus sonhos e os seus sonhos são sonhados pelos artistas. A igreja nega ter uma política específica para atrair celebridades, mas investigações do New York Times e do Los Angeles Times indicam que essa prática é estratégica para ampliar a aceitação pública da religião. Entre as figuras mais importantes para o David Miscavige está o Tom Cruise, convertido à Scientologia por Mimi Rogers, a primeira esposa dele, em 86. Na época em que o Tom estava começando o seu relacionamento com a Mimi, o David fez um anúncio num comício da Igreja da Scientologia. O recruta mais importante de todos os tempos está em processo de ser garantido. A sua chegada mudará a face da Scientologia para sempre. O envolvimento do Tom Cruise na organização foi vazado pelo tabloide Star em 1990 e ele admitiu publicamente seguir a Scientologia numa entrevista de 92 com a Barbara Walters.
Ele acabou se afastando da cientologia nos anos 90, quando ele estava casado com a Nicole Kidman. Mas em 99, o David teria mandado o ex-auditor do Tom Cruise, o Marty Rathbun, para tentar recuperar o Tom e convencê-lo a continuar o seu treinamento. Esse mesmo ex-auditor, depois que saiu da cientologia, afirmou ainda que a igreja grampeou a Nicole Kidman por sugestão do Tom Cruise, para ele, conseguir vantagens no processo de divórcio, o que o advogado do Tom nega. Depois de se divorciar da Nicole, o Tom Cruise teve um relacionamento de 3 anos com a Penélope Cruz. E foi a Shelley Miscavige que supervisionou a auditoria da Penélope e a ajudou no programa Purification Rundown da cientologia. A Penélope teve que passar por esse processo para poder namorar o Tom Cruise, mas ela nunca foi membro oficial da cientologia e nunca voltou lá depois que eles terminaram. Após o fim desse relacionamento, a Shelley foi incumbida de liderar um programa da cientologia para encontrar uma nova namorada para o Tom Cruise. Aproximadamente 100 jovens atrizes cientologistas foram entrevistadas, embora não tenham sido informadas do motivo. A atriz Nazanin Boniadi foi apresentada ao Tom Cruise e namorou com ele por alguns meses antes dele romper o relacionamento em janeiro de 2005. A Nazanin, mais tarde, comparou as audições de mulheres feitas pela organização da cientologia para namorar o Tom Cruise e as suas experiências com ele à escravidão branca. A busca pela namorada ideal, então, foi retomada, com mais atrizes convidadas para um teste para o que elas pensavam ser um papel num futuro filme da franquia Missão Impossível. Mas, nesse meio tempo, enquanto a Shelley procurava a namorada nova para ele, o Tom Cruise conheceu a Katie Holmes. Vocês devem se lembrar dele pulando no sofá da Oprah e dizendo que estava apaixonado. Eu lembro que isso foi muito esquisito. Foi. O Tom e a Kate se casaram em 2006, no que foi considerado o maior casamento da história da cientologia. O David Miscavige foi o padrinho do casal numa cerimônia tradicional da cientologia, conduzida pelo ministro Norman Starkey, executor do espólio do falecido fundador Hubbard. No casamento, a ausência da Shelley chamou a atenção da atriz Leah Remini, então membro da cientologia. A Leah Remini é a atriz que fez O Rei do Bairro, o King of Queens, com o Kevin James, há muito tempo atrás. Ela era a esposa dele na série, esposa do protagonista. Em vez de acompanhar o marido, David, a Shelley foi substituída pela comunicadora a Lou Stukenbrock. A Leah, então, perguntou a outros convidados onde a Shelley estava, até porque as duas eram muito amigas, e recebeu respostas muito ríspidas. O executivo de alto escalão, Tommy Davis, que já foi assessor pessoal do Tom Cruise, lhe disse: "Você não tem a mínima posição para perguntar sobre isso." Segundo a própria Leah, ouviram-se justificativas como "ela está em um projeto especial" ou "ela está visitando um parente doente." A ausência continuou a incomodá-la, especialmente quando, no Natal, a Leah não recebeu o tradicional bilhete de agradecimento da Shelley depois dela enviar um presente. A Leah insistiu nas perguntas e acabou sendo alvo de interrogatórios e punições dentro da igreja. Ela foi obrigada a escrever e depois a rescindir um relatório de conhecimento sobre o David Miscavige, no qual denunciava a situação como um crime grave. Fontes afirmam que membros da cientologia raramente perguntam sobre a Shelley, porque questionar os líderes é visto como um comportamento subversivo e pode gerar severas consequências. No caso da Leah, isso resultou em meses de pressão, repreensões e isolamento. A Leah Remini finalmente deixou a cientologia em 2013 e desde então ela se tornou o rosto da denúncia da cientologia. Ela lançou livro, podcast, programa de TV, sabe? Ela faz tudo o que ela pode para contar como é horrível você estar lá dentro, entendeu? E é claro que a carreira dela sofreu muito por causa disso.
Já o Tom Cruise passou um tempo com o filme queimado depois do divórcio da Katie Holmes. As coisas pioraram para ele em janeiro de 2008, quando o site Gawker publicou um vídeo de doutrinação da cientologia gravado em sua homenagem, no qual o ator afirmava, entre outras coisas, que apenas cientologistas seriam capazes de ajudar vítimas de acidentes de carro. Depois disso, vieram novos golpes para sua imagem. O documentário Going Clear, que detalhou os supostos esforços da igreja para separar o Tom Cruise e a Nicole Kidman, como ele usava a cientologia para obter mão de obra gratuita em reformas na mansão dele, e uma reportagem da Vanity Fair falando sobre o processo de seleção de uma esposa para o ator antes dele se casar com a Kate. Além das alegações da Leah Remini de que ele chegou a punir pessoalmente outros membros da cientologia. O Tom Cruise. O ex-cientologista Mike Rinder reforça a acusação da Leah Remini de que o Tom está plenamente ciente dos supostos abusos cometidos dentro da igreja, incluindo o buraco. Ele é muito consciente. Na verdade, o David Miscavige costumava dizer quando estava insatisfeito com as pessoas no buraco, e eu estava lá quando ele disse isso. Se vocês, seus filhos da puta, não se recompuserem, vou trazer o Tom aqui e mandar ele bater em vocês. O Tom é um insider. Ele sabe de todas as besteiras que o David anda aprontando. Muita gente fora da Sea Org não sabe, mas ele sabe, porque os dois são como duas ervilhas na mesma vagem, declarou Mike. Como quem quer dizer que são farinha do mesmo saco. Two peas na pod. Entendeu? Uhum. Ainda assim, o Tom Cruise se manteve como um dos maiores astros de Hollywood. Os últimos Missão Impossível e Top Gun Maverick arrecadaram bilhões de dólares. O Tom Cruise não é a única celebridade de destaque ligada à cientologia. John Travolta, Danny Masterson, Elizabeth Moss, Laura Prepon, Kirstie Alley, Beck e Giovanni Ribisi são apenas alguns dos nomes. E isso, segundo Mike Rinder, não é coincidência. O David sempre considerou, assim como Hubbard, que celebridades eram a forma mais eficaz de conquistar a aceitação para a cientologia e atrair novos interessados. E claro, quanto maior a celebridade, maior o impacto. Por um tempo, o Tom Cruise foi o maior astro do cinema mundial e a materialização máxima dessa estratégia. O Tom Cruise surgiu na cientologia durante a era David Miscavige. Ele foi a sua primeira grande conquista e a sua personalidade exagerada se encaixava perfeitamente nos planos do David, que o via como o representante ideal da cientologia. Em julho de 2013, a Leah Remini deixou a cientologia e no dia 5 de agosto ela registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento da Shelley, no Departamento de Polícia de Los Angeles. A Leah utilizou esse departamento porque o endereço oficial da Shelley e do David Miscavige era o Hollywood Guarantee Building, na Hollywood Boulevard, onde funciona parte da administração da Igreja da Cientologia em Los Angeles. No dia 8 de agosto, o jornalista Tony Ortega divulgou a notícia desse boletim de ocorrência. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia de Los Angeles informou à imprensa que a Shelley havia sido localizada e que o caso era infundado. Segundo o tenente Andrew Dawson, 2 detetives se encontraram com a Shelley, mas o local e as circunstâncias foram mantidos em sigilo. A Leah, no entanto, que foi quem fez o boletim de ocorrência, nunca recebeu um retorno oficial da polícia. Em 2016, a Leah, por meio do seu advogado, solicitou ao Departamento de Polícia de Los Angeles registros oficiais sobre a investigação de 2013, mas o pedido foi negado. Nesse mesmo ano, um familiar da Shelley não ligado à cientologia também tentou acionar o departamento do xerife de San Bernardino, que é a cidade vizinha de Los Angeles, para uma verificação de bem-estar, sem sucesso. O detetive Gus Villanueva afirmou que os investigadores a visitaram pessoalmente, embora sem indicar a data ou o local, enquanto críticos dizem que, mesmo que essa visita tenha ocorrido,
a Shelley não teria liberdade para se manifestar. Ex-membros da Sea Org afirmam acreditar que a Shelley Miscavige está sendo mantida contra sua vontade no complexo da Igreja de Tecnologia Espiritual conhecido como Twin Peaks, próximo à cidade montanhosa de Running Springs, no condado de San Bernardino, Califórnia. Esse local não é o buraco da base internacional, de onde a Shelley foi retirada, mas sim uma instalação menor e isolada da cientologia nas montanhas a leste de Los Angeles. A base Twin Peaks é uma subsidiária secreta da igreja, cuja missão é preservar os escritos do Hubbard em formatos resistentes e guardá-los em cofres subterrâneos, para que sobrevivam até mesmo a um apocalipse nuclear. O complexo de Twin Peaks é pequeno e cercado por cercas de arame farpado, câmeras infravermelhas e guardas armados. Ela é bastante isolada e, enquanto estiver no local, a Shelley não terá contato com nenhum outro cientologista, exceto com os guardas que a mantêm ali. Enquanto estava sendo punida, a Shelley seria investigada pela igreja. Eles chamam essas investigações de verificação de segurança. As verificações de segurança incluem interrogatórios implacáveis projetados para intimidar a vítima a admitir culpa e se arrepender. Ela seria espionada constantemente, com cada movimento seu sendo relatado ao marido. É provável que a Shelley tenha sido auditada, reprogramada e forçada a trabalhos braçais por vários meses ou anos. Em 2012, Dylan Gill, um ex-funcionário da base de Twin Peaks, descreveu o local. Existem áreas de treinamento, cabanas luxuosas separadas para a suposta volta do Hubbard, unidades de produção e arquivamento de materiais, a entrada de um cofre subterrâneo, alojamentos e refeitório. Ele também relatou infraestrutura cara, como caminhos aquecidos para derreter a neve. O Dylan acredita que se a Shelley estiver ali, ela vive no alojamento executivo, com um deslocamento restrito entre moradia, trabalho e refeições, levando uma rotina limitada. Quando Dylan trabalhou lá, no início dos anos 90, havia entre 16 e 19 residentes. Hoje, estima-se que tenha cerca de 25. Críticos e sites de mídia afirmam que a Shelley pode estar passando por investigações internas, procedimentos que envolvem confissões e submissão, ou que simplesmente permanece escondida para evitar questionamentos dos fiéis. Outros sugerem que ela está no local por decisão própria, ou por ordem direta do David Miscavige. Em dezembro de 2016, uma testemunha na cidade montanhosa de Crestline, a mais próxima do complexo Twin Peaks, relatou ter visto uma mulher frágil e desgrenhada, acompanhada por 2 homens em 2 ocasiões. Ela acreditava que a mulher poderia ser a Shelley Miscavige, então com cerca de 55 anos. A testemunha, chamada Rachel, mora com a família a menos de 3 quilômetros da sede da Igreja de Tecnologia Espiritual, perto de Twin Peaks. Nascida e criada na região, ela conhecia apenas vagamente a existência do local. O primeiro avistamento ocorreu em dezembro de 2015 na Lake Drive Hardware, próxima a Lake Gregory. A Rachel estava recolhendo árvores de Natal doadas ao centro onde ela trabalha, que é um centro de auxílio a pessoas em recuperação de dependência química. Ela reparou numa mulher magra, baixa, com cabelos longos, finos e grisalhos, aparência frágil e descuidada. A mulher estava acompanhada por 2 homens mais jovens. O segundo avistamento aconteceu cerca de 4 meses depois, no mercado Goodwin & Sons. A mulher tinha a mesma aparência, novamente acompanhada por 2 homens, embora Rachel não saiba se eram os mesmos da primeira vez. Em junho de 2023, o jornalista Yashar Ali publicou uma matéria que ele passou anos fazendo e contando exatamente como foi feita a investigação do desaparecimento da Shelley em 2013. Aparentemente, o encontro dos detetives com a Shelley
foi marcado por um advogado dela, após um breve período de negociação sobre onde a mulher concordaria em se encontrar com os detetives e o que ela concordaria em fazer quando os encontrasse. Ao chegarem à cafeteria onde o encontro foi marcado, os detetives se depararam com uma mulher que se apresentou como Shelley Miscavige. E Jeffrey Riffer, advogado de longa data da cientologia, acompanhava a mulher. Os detetives verificaram sua identidade, coletaram suas impressões digitais e retornaram à sede da polícia de Los Angeles. No dia seguinte, 2 técnicos de laboratório do Departamento de Polícia de Los Angeles determinaram que as impressões digitais coletadas na cafeteria não podiam ser definitivamente correspondidas às impressões digitais da Shelley. Em vez de entrar em contato com o advogado da Shelley para providenciar a coleta das impressões novamente, o Departamento de Polícia de Los Angeles a removeu do banco de dados de pessoas desaparecidas, encerrou a investigação e emitiu um comunicado à imprensa dizendo que o relato de pessoa desaparecida era infundado. Dias depois, por razões desconhecidas e embora a investigação da pessoa desaparecida sobre a Shelley tivesse sido encerrada, os detetives contataram a cafeteria onde o encontro aconteceu para obter as imagens das câmeras de segurança da reunião. O café levou 1 semana para enviar a filmagem após a solicitação. A filmagem, cobrindo vários ângulos de câmera, estava inexplicavelmente pixelada e embaralhada. Absolutamente nada pode ser visto naquela filmagem. O Yashar Ali também obteve um registro da renovação da carteira de motorista da Shelley no escritório do DMV de West Covina em 2010, incluindo a foto dela que eu vou postar no Instagram. É a primeira foto dela desde a sua aparição na inauguração da Ideal.org em Madrid em 2004 e desde o seu desaparecimento no verão de 2005. Tem quem especule que a mulher da foto, a mulher que foi lá renovar a carteira em 2010, pode não ser a Shelley. Então, eu vou botar a foto lá e vocês me digam se vocês acham que é a Shelley ou não. Eu acho que é, porque apesar de estar bem mais magra, com um rosto mais fino, assim, mais velha e tal, ainda parece com a Shelley, entendeu? Em 2021, o Yashar também descobriu por meio de uma busca em registros que a Shelley recebia correspondências numa caixa postal em Blue Jay, Califórnia, a apenas 3 quilômetros do complexo de Twin Peaks. Outros cientologistas que trabalhavam no complexo também recebiam correspondências lá. Em janeiro de 2024, uma denúncia anônima no Reddit surgiu, afirmando que a Shelley havia se registrado para votar em 2017 num endereço em Petrolia, na Califórnia. O jornalista Tony Ortega confirmou de forma independente que a Shelley está, assim, atualmente registrada para votar no endereço da instalação secreta de Petrolia, operada pela subsidiária mais secreta da cientologia, a Igreja da Tecnologia Espiritual. Com 1.375 acres avaliados em 3 milhões de dólares, a propriedade de Petrolia é isenta de impostos por ser de uma organização religiosa, assim como todos os imóveis da cientologia, e inclui direitos minerais cuja finalidade é incerta. O local, isolado e de difícil acesso, tem pouquíssimos funcionários, geralmente membros idosos da Sea Org, que após anos de serviço são realocados para a base central da cientologia, onde o isolamento é ainda maior. Após o aumento do escrutínio causado pelo relatório do desaparecimento da Leah em 2013 e a crescente atenção da imprensa sobre Twin Peaks, será que o David transferiu a sua esposa para um local onde apenas algumas outras pessoas trabalhariam como cuidadoras? Faz um pouco de sentido na linha do tempo, porque em 2017 foi quando as pessoas começaram a ir até Twin Peaks para dar uma espiada, né, para ver como era esse complexo. Também foi após a Rachel afirmar que tinha visto a Shelley 2 vezes ali por perto. E principalmente
foi depois que sobrevoaram o complexo com um drone e fizeram imagens e um vídeo de lá. Talvez o David tenha achado que a localização de Twin Peaks já não era mais isolada o suficiente para manter a esposa dele. Nas redes sociais circulam teorias de que a Shelley poderia estar morta ou ter sido assassinada, mas há motivos fortes para acreditar que provavelmente isso não é verdade. Os advogados da cientologia afirmaram à mídia que tinham visto a Shelley pessoalmente ou se comunicado com ela. Eles podem ser pessoas desagradáveis, inescrupulosas, mas eu não acho que nenhum advogado arriscaria sua licença para alegar que uma mulher morta está viva. Em 2013, após o encerramento do relatório de pessoa desaparecida feito pela Leah, o tenente Andrew Dawson, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou que 2 detetives haviam contatado a Shelley e que ela não desejava fazer declarações públicas. Quando questionado se a conversa ocorreu na presença de autoridades da igreja, e a gente hoje em dia sabe que sim, que foi junto com um advogado da cientologia, o Andrew Dawson respondeu apenas: "Isso é confidencial". Desde então, ele apareceu em panfletos da cientologia como palestrante em eventos da igreja. O tenente Andrew Dawson. Membros de alto escalão da cientologia impedem que seus integrantes cooperem com investigações criminais, contratam policiais de folga do Departamento de Los Angeles como seguranças e fazem doações a instituições ligadas ao departamento. A cientologia sempre soube se insinuar junto às autoridades, apesar de ser especialista em obstruir a justiça. Por isso, inúmeros pedidos de informações sobre a Shelley foram negados. O caso também envolve o Corey Palka, um veterano da polícia de Los Angeles e capitão da divisão de Hollywood, que está hoje em dia sob investigação por omitir detalhes de uma queixa de agressão sexual contra Leslie Moonves. Ele manteve relações com a cientologia e foi responsável pelo relatório de desaparecimento da Leah. Segundo a Leah, o Corey Palka tinha em sua mesa uma carta da igreja agradecendo por sua ajuda e o convidando para almoçar no Celebrity Center, comportamento que ela considerou profundamente preocupante. A Leah ainda relata capturas de tela mostrando a cordialidade da igreja com o Corey Palka e a designação de um detetive específico para lidar com as demandas da cientologia. Ela pediu uma investigação sobre esse relacionamento e sobre as interações do Departamento de Polícia de Los Angeles com a cientologia em geral. Em Scientology and the Aftermath, um programa de TV feito pela Leah e pelo Mark Rinder, ela afirmou que, se a Shelley não é prisioneira física, ela pode ser prisioneira da própria mente. Ela seria usada como demonstração de poder, a esposa do líder sujeita à força e ao controle extremos do David Miscavige. Qualquer rumor sobre a Shelley circula sob vigilância da igreja, moldando a sua história conforme o David desejar. Quando ela morrer, isso se ela já não estiver morta hoje em dia, o seu legado dentro da igreja será definido por ele, se ela vai ser uma mártir que morreu trabalhando pela causa, ou se ela vai ser uma traidora, uma apóstata. Com o David, tudo se resume a controle. A traição da Shelley, ao agir sem a sua permissão, teria exigido uma punição severa. É provável que ela não esteja feliz e que ela odeie o marido, mas ainda assim, como cientologista convicta, ela permanece fiel às ideias de Hubbard e à missão da Sea Org. Sair seria impensável. Ela dedicou a vida inteira a essa organização e dificilmente consegue imaginar liberdade fora dela. A Shelley provavelmente acredita que ela merece estar onde ela estiver e que deve proteger os escritos de Hubbard, aguardando seu retorno para reassumir a igreja do seu marido. A lavagem cerebral seria mais útil para mantê-la sob controle do que matá-la, evitando explicações complicadas.
Provavelmente nós nunca veremos a Shelley Miscavige novamente, e é difícil saber com certeza o que aconteceu com ela. Embora seja improvável que ela esteja morta, as suas necessidades básicas podem ser minimamente atendidas no local em que ela está. De qualquer forma, essa é uma situação muito triste. Você faz parte de um culto a sua vida inteira, um culto multimilionário, que tem propriedades que valem 20, 30, até 70 milhões de dólares. O seu marido é o líder dessa organização e você não pode sair. Você deve estar morando num lugar remoto, onde você só dorme, estuda essas coisas malucas da cientologia, come arroz com feijão e trabalha, tipo, limpando o local, capinando o mato, tirando erva daninha, lavando louça, sabe? Lavando banheiro e sem ter contato nenhum com o mundo externo. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora Joana Brito. Muito obrigada pelo seu apoio, Joana. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ele foi um episódio longo, foi um episódio meio complexo, meio maluco. Mas, pelo menos pra mim, foi um episódio interessante de pesquisar e escrever, e por isso eu espero que você também tenha gostado. E eu também espero que você não seja fã do Tom Cruise, porque senão você não vai gostar da sua dedicatória ter sido logo nesse episódio, né, Joana? O Tom Cruise, eu vou te falar uma parada, mudando de assunto. Quando vazou, sei lá, aquele áudio dele dando bronca na equipe de filmagem dele na pandemia, ele tava filmando Missão Impossível. Aí eu não sei, alguém fez alguma merda, alguém não seguiu algum procedimento lá de higiene, de distanciamento social, eu não sei. E ele deu uma bronca. Eu lembro que a narrativa era muito nossa, como ele é um herói. Eu achei esquisito. Eu achei o tom dele esquisito, eu achei a energia esquisita. E eu sou um mega fã do Tom Cruise, eu vi todos os Missões Impossíveis. Se tiver mais Missão Impossível, eu vou acabar vendo também. Entendeu? Mas eu lembro quando saiu aquele vídeo, o jeito que ele falava, eu achei que foi um pouquinho extra, sabe? E acendeu um alerta. Só que aquilo, a narrativa daquele momento era, nossa, olha só como ele tá lutando pra retornar ao cinema, pra salvar o cinema, e tá seguindo as coisas do Covid e tal. Mas foi esquisito. Sempre... Tem uma coisa que eu não incluí no roteiro sobre ele, que também é meio esquisita, que tipo, a cláusula contratual, toda vez que ele vai começar um filme novo, né, que ele vai gravar um filme, ele tem que montar uma tenda no set de gravação da cientologia, entendeu? Que aí vão ficar cientologistas lá de plantão o dia inteiro, fazendo testes, dando informações e querendo recrutar pessoas da equipe para a cientologia. Ele não grava, não faz nenhum filme sem botar uma tenda lá da cientologia para conseguir novos seguidores. Isso é meio esquisito. Você tá ligando a sua religião ao seu trabalho, sabe? Sei lá. Mas os caras aparentemente foram bem sucedidos em se infiltrar em todos os lugares. Em todos os lugares. Inclusive coisas até públicas, na Receita privadas, Federal. Estúdios. Sim. Se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, ganhar uma dedicatória em algum outro episódio doido igual a esse, faça como a querida Joana Brito, acesse o Apoia-se ou o Orelo e venha apoiar o Detetive do Sofá. O seu apoio é muito importante para mim. A grande questão permanece. Shelley Miscavige, esposa do David Miscavige, está viva e confinada voluntariamente num complexo da cientologia na Califórnia? Ela está sendo mantida refém contra a sua vontade? Será que ela pode estar morta? Ela não é vista em público desde 2007. Então, onde está a Shelley? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá na caixinha de comentários do Spotify, do seu player preferido, e me diz o que você achou desse episódio, o que você achou da cientologia. Você já sabia sobre isso tudo que eu contei aqui? Você já conhecia o caso do desaparecimento da Shelley Miscavige? E se você for um advogado da cientologia,
Só manda e-mail que a gente tira o episódio, tá? Eu não quero processo, não quero pagar nada não, tá bom? Só tem que... Mas aí eu não fico famosa, amor. Poxa. Mas aí, se sumir o episódio, vocês saberão. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.